Que o Senhor possa estar, Senhor, ministrando os nossos corações com o Teu poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, sei que existem muitas pessoas aqui que precisam de um milagre do Senhor nessa manhã. O motivo de nós estarmos aqui, Jesus, é para adorarmos o Senhor, para exaltarmos o Teu santo nome. O Senhor conhece os nossos corações e sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Por isso eu peço a Ti, Jesus, derrame cura agora sobre quem precisa de cura. Em nome de Jesus, seja tocado agora pelo poder de Jesus Cristo. Toda enfermidade que tem cercado a sua vida, que tem vindo sobre a sua vida, que bata em retirada agora em nome de Jesus. Toda dor sai agora em nome de Jesus. Toda inflamação sai agora em nome de Jesus. E que você seja curado agora, em nome de Jesus. Seja curado, seja liberto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós cremos em um Deus de milagres. Nós acreditamos no Senhor Jesus Cristo e nós nos rendemos diante de Ti, para Te conhecer cada vez mais, para estar mais próximos do Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vem com a revelação da Tua palavra sobre os nossos corações nessa manhã. O Senhor, Espírito de Deus, que inspirou homens a escreverem essa palavra, é o mesmo que pode nos trazer a revelação, uma palavra rema dos céus diretamente para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos, Deus abençoe, shalom, tudo bem? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Antes de você sentar, cumprimente o irmão que está ao seu lado com a paz do Senhor Jesus. É muito bom começarmos a nossa manhã adorando ao Senhor, conhecendo mais do nosso Deus, buscando a Ele, amém? E essa é uma manhã em que nós procuramos Jesus e que nós encontramos a Ele. Quantos aqui desejam encontrar Jesus nessa manhã? Amém? Esse é o desejo dos nossos corações, é por isso que nós estamos aqui, que nós desejamos conhecer mais do Senhor. Nós estamos procurando mais de Jesus Cristo, procurando conhecer Ele cada vez mais. A palavra do Senhor, ela nos ensina, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. E cada momento que nós estamos na presença dEle, que nós nos colocamos na presença dEle, para conhecermos a Ele, Ele se revela a nós. Nós somos levados a um nível maior de intimidade, a um nível maior na profundidade do rio de Deus, aonde os nossos pés não tocam mais os chãos, mas nós somos conduzidos totalmente pelo Espírito do Senhor. Amém? O Espírito Santo de Deus, Ele tem liberdade sobre este lugar. E essa palavra que o Senhor Ele colocou no meu coração nessa madrugada é sobre procurar Jesus. Eu acordei nessa madrugada e o Espírito Santo falou claramente essa frase no meu coração: procure Jesus. Procure Jesus. Então eu comecei a perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor deseja? Aonde na Tua palavra o Senhor deseja falar com a gente nessa manhã? O que o Senhor deseja ministrar nos nossos corações nessa manhã? Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 2, no versículo 41. Nós vamos ler uma palavra sobre Jesus Cristo. Algo que aconteceu quando Jesus ele estava passando ali em ser criança para ser adolescente, ali a pré-adolescência dele. Uma fase muito difícil hoje, na vida de adolescentes, essa parte de transição, saindo ali de ser criança para entrar na adolescência. E a palavra de Deus nos mostra que Jesus, Ele veio, o Filho de Deus, Deus encarnado, Ele veio a essa terra e Ele viveu assim como nós. Ele nasceu ali de Maria e Ele cresceu em estatura e graça. E aqui a palavra de Deus em Lucas capítulo 2, versículo 41, diz assim: todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa.
Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram o dia inteiro, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, aqui a palavra de Deus está nos ensinando e nos falando sobre o menino Jesus no templo. Como costumes ali dos judeus, Jesus ele morava na Galileia, e todos os anos eles iam até Jerusalém para poder comemorar o quê? A Páscoa. Existem 3 festas principais do povo judeu que lá em Êxodo, no capítulo 23, vai ensinar sobre as 3 grandes festas, sobre o tabernáculo, sobre a Páscoa e também o Pentecostes. E eles iam até Jerusalém para poder adorar ao Senhor, para poder estar ali reunidos, adorando ao Senhor, festejando. Nós somos o povo mais feliz dessa terra, amém? O nosso Deus, Ele é um Deus de festa. O nosso Deus, Ele ama ver a alegria do seu povo. E o povo estava ali para poder adorar ao Senhor. E eles subiram até Jerusalém para poder adorar ao Senhor. E pelo costume judeu, os meninos de 13 anos, eles começam a ter a responsabilidade, eles começam a assumir responsabilidades na vida deles. E Jesus, ele já estava sendo preparado para poder assumir as responsabilidades na vida dele. Então os pais de Jesus, eles estavam o quê? Ensinando a Jesus Cristo, desde pequenininho, os caminhos do Senhor. As leis, aquilo que deveria ser feito, de ir até Jerusalém adorar ao Senhor. Por isso a importância de nós ensinarmos os nossos filhos os caminhos do Senhor, para que quando eles cresçam, eles não venham a se perder. E mesmo que eles se percam, eles vão se lembrar dos caminhos do Senhor e eles vão voltar para os caminhos do Senhor. É uma promessa do Senhor que Ele nos ensina na palavra dEle. Então José e Maria, como filhos obedientes de Deus, eles estavam ensinando ali Jesus Cristo. Eles tinham uma missão e eles estavam cumprindo com essa missão. Eles estavam preparando Jesus para poder assumir as responsabilidades dele. Então por isso que eles estavam indo ali a Jerusalém. E o interessante, meus irmãos, que a Galileia, ela não é tão perto assim de Jerusalém como nós imaginamos. Não sei se vocês têm esse mesmo pensamento, mas muitas vezes quando eu leio a palavra de Deus, que eu vejo Jesus, ele andando ali por Jerusalém, indo de um lado para outro, eu fico imaginando, poderia ser pertinho, né? Coisa de 20 quilômetros, coisa de 10 quilômetros, e ele ia andando pelos povoados, pregando o Evangelho. Mas a Galileia, ela fica a 179 quilômetros de Jerusalém. E por isso que aqui a palavra fala que eles já estavam há um dia andando, quando os pais de Jesus, o quê? Eles notaram, cadê Jesus? Jesus não está no nosso meio. Então eles levam o quê? Mais um dia para voltar até Jerusalém. E provavelmente eles duraram ali mais um dia procurando Jesus, porque eles levaram 3 dias até encontrarem Jesus. Então não era algo tão próximo assim. Eles saíam de um lugar de conforto deles, para eles poderem ir a Jerusalém e adorar o Senhor. E adorar o Senhor. E Jesus, por certo momento ali, se perdeu dos pais. Eu me lembro, eu tenho uma vasta memória assim, de algo que aconteceu na minha vida quando eu era pequeno. Minha mãe e meu pai estão ali. E meu pai, ele me perdeu na Avenida Peroig quando eu tinha uns 4 anos de idade, na temporada.
E nisso, eu lembro que em certo momento, eu estava parado, sem saber, e eu só vi assim, a madrinha do meu irmão, ela chegando até mim e me pegando pela mão. E depois eu lembro da minha mãe pegando e chegando, chorando, e falando, meu filho, e pegou abraçando assim, e depois ela pegou e contava para mim, conta até hoje, o que aconteceu naquele dia, que ela me deixou com meu pai, e meu pai andando comigo, distraído ali na avenida, eu soltei da mão dele, ele não percebeu, e eles continuaram andando. Só que chegando mais na frente, ela falou para o meu pai, cadê o Jonathan? E ela voltou desesperada para poder me encontrar, e a madrinha do meu irmão estava vindo atrás, e ela me encontrou e me entregou para os meus pais. Mas você começa a imaginar o desespero de Maria, o desespero de José, querendo ali encontrar o filho deles. Quem é pai e mãe vai entender o que eu estou falando. Quando o nosso filho, ele pega, não está perto da gente fica preocupado. Hoje a gente tem até aquelas babás eletrônicas, eu tenho babá eletrônica lá em casa. Meu filho, quando ele fica em um cômodo, eu estou no outro cômodo com a babá eletrônica, olhando para ele, vendo se está tudo certo. Mas naquela época não tinha babá eletrônica. Não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Então imagina só o desespero de Maria, querendo encontrar Jesus. E meus irmãos, não foram poucos minutos, não foram horas, foram 3 dias para poder encontrar Jesus. Então, eles voltaram lá para Jerusalém, aí eles encontram Jesus no templo. E ali eles chegam para Jesus e falam, aqui no versículo 48 que diz assim, logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Imagina Maria e José ali aflitos à procura de Jesus, sem saber o que tinha acontecido com ele. E Jesus então, ele traz essa exortação aos pais com 12 anos. Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Jesus ali desde cedo, ele está mostrando a lealdade, o reconhecimento. Ele sabia quem que ele era e quem que o pai dele era. Jesus, ele já estava sendo direcionado nos caminhos do Senhor. E as profecias já estavam se cumprindo sobre a vida dele aos 12 anos de idade. E por isso que Jesus, ele fala isso para os seus pais. Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? E meus irmãos, da mesma forma como Maria e José, eles procuraram Jesus, aflitos, querendo encontrar Ele. Esse é um sentimento que pode acontecer nos nossos corações e nas nossas vidas. Jonathan, eu tenho que estar aflito à procura de Jesus, eu tenho que estar desesperado procurando Jesus. Quanto mais você deseja Jesus, mais você vai querer encontrar a Ele. Quanto mais você encontra e conhece a Ele, mais você deseja conhecer a Ele. Por isso que a palavra de Deus, ela nos exorta, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque eu reconheço que em Jesus Cristo eu encontro a salvação que eu não encontro em outro lugar. Em Jesus eu encontro cura, em Jesus eu encontro os milagres, em Jesus Cristo eu encontro a água viva. Jesus, ele fala assim, venham a mim vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Em Jesus nós encontramos descanso para as nossas almas, nós encontramos descanso para as nossas aflições. Jesus, ele fala para aquela mulher samaritana, se você soubesse quem está te pedindo água, então você me pediria água e eu lhe daria a água de vida eterna. A água que eu lhe der, você jamais terá sede, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem tem sede, vem a mim, beba, diz Jesus. Por isso que nós procuramos o Senhor Jesus Cristo. Ele nos ensina, aquele que quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e o quê? Siga-me.
Nós procuramos Jesus e nós o encontramos, porque Ele não se faz ausente das nossas vidas, mas Ele se revelou a nós e Ele continua se revelando àqueles que o procuram diariamente. Se nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, nós o quê? O encontramos. Se nós procuramos o Senhor, nós vamos achar Ele. Se nós batemos a porta ela vai abrir. Se nós clamamos o Senhor, Ele vai nos escutar. Nós precisamos ser o quê? Persistentes. Nós precisamos ser aqueles que perseveram e que vão até o fim. Aqueles que diariamente buscam em conhecer o Senhor. Meus irmãos, a nossa caminhada com Jesus Cristo, a nossa vida de fé aqui nessa terra, ela não é uma corrida de 100 metros, aonde você dá um pique explosivo e você correu 100 metros e pronto, você chegou na linha de chegada. Mas a nossa caminhada cristã aqui nessa terra, ela é uma maratona. Existe um processo nas nossas vidas que nós estamos passando diariamente, de procura, de busca ao Senhor, de conhecer mais da palavra dEle, de conhecer mais do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos o quê? Ter esse desejo nos nossos corações, ter esse anseio nas nossas vidas de conhecer o Senhor. Porque senão nós vamos o quê? Nos acomodar. E é a primeira coisa que nós aprendemos aqui com essa passagem, sobre ser acomodado. A comodidade. A comodidade nos leva a um lugar que parece estar tudo bem, meus irmãos. Nós podemos ter 10, 20 anos, 30 anos de igreja, 1 ano de igreja, nós podemos vir aos cultos todos os domingos, e nós podemos estar o quê? Acomodados. Porque olha o que a palavra de Deus, aqui mesmo em Lucas, no que nós lemos, no versículo 42, capítulo 2, 42, que diz assim: quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados o dia da festa, regressaram o menino Jesus. Ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais deles o soubessem, pensando porém que ele estava entre os companheiros de viagem. Aqui mostra o quê? Maria e José, eles estavam acomodados. Poxa, Jesus deve estar aí brincando, porque eles iam em caravanas para Jerusalém para poder adorar o Senhor. Então eles poderiam estar pensando assim: Jesus está aí, está brincando com as crianças que tem aí no meio do povo, deve estar no meio dos parentes, tudo mais, deve ter alguém cuidando de Jesus. E eles estavam o quê? Acomodados, tranquilos. E tantas vezes nós chegamos a esse lugar em que nós estamos acomodados. Nós vamos aos cultos de domingo e está tudo bem. Quando chega durante a nossa semana, nós não procuramos o Senhor. Nós nos esquecemos dele. E a comodidade nos leva a esse lugar de pensarmos que está tudo bem, mas na verdade não está nada bem. Quando a palavra de Deus, ela vai nos ensinar em buscar o Senhor e prosseguir em conhecer a Ele. Olha aqui no versículo 36 de Lucas 2, vai falar sobre a profetisa Ana. Aí mesmo no capítulo 2, sobre nós aprendermos a não estarmos acomodados. Que diz assim, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações, e chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. A profetisa Ana, ela estava o tempo todo no templo adorando ao Senhor. Ela estava ali aguardando com expectativa a redenção de Jerusalém, a libertação de Jerusalém ali da opressão do povo de Roma. Então ela conhecia a promessa do Senhor dessa redenção pela palavra de Deus, pelos ensinamentos, pelas leis, e ela estava naquele lugar o quê? Aguardando a redenção. Ela não estava acomodada.
Ela não estava tranquila, mas o que ela fazia? Ela orava e jejuava. E esse é um princípio daqueles que não estão acomodados: jejum e oração. Jejum e oração. O ato de jejuar e orar é a prova que alguém deseja conhecer mais do Senhor. Quando você se dispõe a ter uma vida de oração, a ter uma vida de jejum, você está se colocando em um lugar que você quer conhecer mais do Senhor. É um lugar que você está declarando para o Senhor: Senhor, o que importa é que o Senhor cresça e que eu diminua. O que importa é que a tua vontade seja feita na minha vida e não a minha própria vontade. Jejuar não é fácil, irmãos. Você se abster de alimento, que é o jejum, não é fácil. Para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil. É algo difícil mesmo, você se abster do alimento falando assim para Deus: Deus, eu estou aqui tirando o alimento físico porque eu tenho mais fome do Senhor do que do alimento físico. Eu desejo me alimentar mais do Senhor Jesus, que é o pão da vida, do que me alimentar de um alimento físico. E o jejum, ele nos leva a lugares sobrenaturais com o Senhor, de conhecimento, de relacionamento, de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus ele vai começar o ministério dele, ali ele é batizado por João Batista, o Espírito de Deus vem sobre ele, o que acontece? Ele é levado ao deserto, para ser tentado por Satanás. 40 dias em jejum. 40 dias em jejum. E ao final desses 40 dias ele é tentado por Satanás, ele vence pela palavra de Deus, e os anjos do Senhor vieram e lhe o serviram. O jejum ele nos leva a viver moveres sobrenaturais e nos leva a uma procura maior do Senhor Jesus Cristo, assim como uma vida de oração. A profetisa Ana estava ali orando e jejuando, aguardando a redenção. Quando nós nos colocamos também neste lugar, em ter uma vida de oração, é de relacionamento com Deus, de relacionamento com Jesus Cristo. A palavra vai nos ensinar em Mateus para nós entrarmos para o nosso quarto em secreto e buscarmos o Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto, Ele vai o quê? Nos recompensar. A palavra de Deus, ela nos ensina: orai sem cessar. Jesus, quando Ele está ali, prestes a ir para a cruz, entregando a vida dEle pelas nossas vidas, Ele chama os discípulos e vão até o jardim. Naquele jardim, Jesus ele sai para poder orar, e Ele fala para os discípulos também orarem. Aí Ele volta, encontra os discípulos dormindo e fala: por acaso vocês não podem vigiar comigo por 1 hora que seja? Por 1 hora. Meus irmãos, uma igreja que ora, ela é movida pelo Espírito Santo. Uma igreja que ora, ela avança, ela cresce cada dia mais. E nós precisamos ser despertados na nossa vida de oração, nessa procura pelo Senhor. Como que eu procuro o Senhor? Orando. Orando. Ah, mas é difícil, eu não tenho tempo. Se esforça, porque para procurar o Senhor nós precisamos o quê? Nos esforçar para conquistar o reino dos céus. O reino dos céus ele é conquistado o quê? Por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam. E a nossa procura por Jesus é necessário esforço. Não vai ser fácil, mas é possível. Porque nós estamos sendo movidos o quê? Pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. E nós temos esse relacionamento com o Pai. Amém? Então, nós aprendemos com essa passagem a não vivermos uma vida tranquila. Vamos dizer assim, da nossa busca e procura ao Senhor. Mas nós precisamos nos esforçar. E nós vamos viver isso através de oração e jejum. Amém? Outra coisa que nós aprendemos aqui com essa passagem, quando fala aqui Jesus, a mãe e o pai de Jesus falam para ele assim: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura.
Lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, a palavra de Deus, ela nos ensina que Deus colocou em nosso coração o desejo pela eternidade. E esse desejo pela eternidade há em todos nós, filhos, e há também sobre aqueles que ainda não conhecem Jesus. Porém, quando nós não conhecemos Jesus Cristo, nós procuramos satisfazer esse desejo que há nas nossas vidas, buscando nas coisas carnais, nas paixões da carne. Nós procuramos satisfazer esse desejo com aquilo que nos traz prazeres momentâneos, quando nós precisamos buscar satisfazer esse desejo, buscando a Jesus Cristo, procurando o Senhor Jesus Cristo. Foi o que aconteceu com aquela mulher samaritana, lá de João 4. Que Jesus se apresenta a ela, e Jesus pede água para aquela mulher, e ela fala: como o Senhor, sendo judeu, pede a minha mulher, uma samaritana, água? E Jesus fala para ela: se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria e eu lhe daria de beber. Aí ela falou para Jesus Cristo: então me dá de beber dessa água, Jesus. E Jesus falou: vai, chame seu marido. E ela falou: eu não tenho marido. Porque ela já havia tido mais maridos, 5 maridos, se eu não me engano. Aquela mulher, ela procurava satisfazer um desejo na vida dela, ali com homens. Ela procurava preencher um vazio dentro dela, que não seria ali preenchido por homens. Mas aquele lugar só poderia ser preenchido por Jesus Cristo. E quando Jesus se apresenta àquela mulher, sendo o autor da vida, dando salvação para aquela mulher, entregando para ela a água viva, ela foi e ela anunciou a mensagem: olha, existe o profeta, o Messias. Ela falou: hoje eu sei que o Senhor é o Cristo. E ela foi e ela anunciou a mensagem, e os homens daquela cidade vieram até Jesus para poder ouvir os ensinamentos dele, porque ela encontrou em Jesus Cristo aquilo que ela tanto procurava na vida dela. Ela encontrou em Jesus a água viva. E da mesma forma é nas nossas vidas, meus irmãos. Quantas vezes nós procuramos nos nossos próprios prazeres aquilo que só em Jesus nós vamos encontrar para satisfazer as nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos ensina: deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. De deleitarmos no Senhor, de buscarmos nele, de termos alegria nele, de procurarmos Jesus, sabendo que Ele é o autor da vida, sabendo que tudo o que eu preciso está em Jesus Cristo, e não há outro lugar, não há outra pessoa que possa satisfazer essa vontade e esse desejo do meu coração, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E que você possa sair daqui nessa manhã desejando procurar mais de Jesus, procurando mais Jesus e satisfazer esse desejo em Jesus Cristo, não vivendo uma vontade da carne, mas vivendo um processo de santificação, entendendo que nós somos separados por Deus e para Ele. E nesse processo de santificação das nossas vidas, o Espírito do Senhor habita em nós, e a nossa carne milita contra o Espírito. Mas nós não somos aqueles que vivem na pureza da carne, mas nós somos aqueles que vivem direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E o nosso prazer está nele. A nossa alegria está nele, o nosso coração está nele. Ele tem a prioridade, Ele tem tudo aquilo que nós precisamos. Amém? E o terceiro ensinamento que nós aprendemos com essa palavra: quando Jesus ele fala assim para a mãe dele, para o pai dele: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Jesus, ele reconhecia quem era o pai dele. Ele reconhecia, ele sabia onde ele deveria estar.
Abre comigo em João, no capítulo 14. O Ministério do Louvor pode estar vindo, por favor. João, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Diz assim, ó, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Tomé, ele fala para Jesus: Senhor, para onde que o Senhor vai? Nós não sabemos. Como nós podemos saber o caminho para onde o Senhor vai? E Jesus, ele estava falando para eles que era necessário ele ir para junto do Pai. E Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por intermédio de Jesus. Quando Jesus ele fala para a mãe e para o pai dele ali que é necessário ele estar na casa do Pai, ele sabia do lugar dele. E quando nós procuramos o Pai, nós só acessamos Ele através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que é o caminho, a verdade e a vida. E Filipe então fala para Jesus: mostra-nos o Pai. Ai, Jesus traz a exortação: Filipe, você não estava caminhando comigo, Filipe, você não viu os milagres, você não viu as obras. Quem tem a mim tem o Pai. As obras que eu faço é por intermédio do Pai. Quando nós temos o Filho, nós temos o Pai. E nós nos tornamos os filhos de Deus. Porque quando nós temos o Filho de Deus nas nossas vidas, nós recebemos o Espírito de Deus. E o Espírito que está em nós, ele testifica de que nós somos os filhos de Deus. E ele clama: Abba, Pai. E por isso que nós procuramos um relacionamento com o Pai. Procure o relacionamento com o Pai. Busque o Senhor. Nós estamos vivendo esse ano isso como igreja. Busque ao Senhor. Procure o Senhor. E nós vamos encontrar Ele, amém? Fique de pé no seu lugar. Jesus ele fala para Filipe: há tanto tempo estou com vocês. Há quanto tempo você caminha com Jesus? Talvez você possa começar a caminhar com Jesus hoje, nessa manhã. E você buscar conhecer Ele, procurar cada vez mais a Ele, você vai encontrar e você vai desejar cada vez mais. Mas você que está andando há tanto tempo com o Senhor Jesus, o quanto que você tem procurado a Ele? Porque, meus irmãos,
para nós entrarmos nesse lugar de comodidade é muito fácil. Nós nos acostumamos muito fácil com as coisas. Nós nos adaptamos muito fácil às coisas. Mas o Senhor não deseja que nós sejamos filhos que vivem a comodidade, mas que nós sejamos filhos que procuram Ele a cada dia mais. E durante essa adoração, abra o seu coração ao Senhor, nosso Pai. Comece a falar desde agora com Ele. Feche os seus olhos e comece a abrir o seu coração ao Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor comece a nos revelar e a nos mostrar mais da Tua beleza. O Senhor Jesus se revele a nós nessa manhã com o Teu poder. Nós estamos procurando ao Senhor e nós vamos encontrar ao Senhor. Se revele a nós, Jesus. Se revele a nós, Jesus, a cada um aqui presente, para aqueles que caminham há mais tempo com o Senhor. Que o Senhor se revele, Senhor, conforme Tu és, ó Pai. O que existe no Senhor Jesus que ainda nós não conhecemos. O que existe no Senhor Jesus que ainda nós não conhecemos, porque existe tanto a conhecer do Senhor. Existe tanto, Senhor, a estarmos buscando mais de Ti. E nos perdoe, porque muitas vezes nós entramos nesse lugar de comodidade. E para aqueles, Senhor Jesus, que não Te conhecem ainda, que vão começar nessa manhã um relacionamento com o Senhor, a procura pelo Senhor, se revele como o Salvador, trazendo o quebrantamento nos corações. Se revele com o Teu poder, Jesus, abrindo os olhos, tirando todas as escamas, para que reconheçam que o Senhor é Senhor e Salvador. O Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos conduza a este lugar de busca, de entrega ao Senhor cada dia mais. Que a nossa procura seja constante e que possamos Te conhecer a cada dia mais. Desperta a Tua igreja para orar. Desperta a Tua igreja para jejuar. Vem estar nos movendo, Senhor, a este lugar de busca ao Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria para administrar o nosso tempo. Que o Senhor nos dê a capacidade, Senhor, de estarmos acessando a este lugar. E através do Senhor Jesus, que fez para nós um novo e vivo caminho, nós podemos nos achegar até o Pai e estarmos na presença do Pai, vivendo uma vida em santidade e buscando ao Senhor todos os dias e desfrutando da Tua presença. Queremos Te conhecer mais. Queremos Te conhecer mais, Jesus. Que o Senhor manifeste com o Teu poder no nosso meio e através de nós, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, amém. Glória a Deus. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: procure Jesus. Mas fala com força e com ânimo, inspirado pelo Espírito Santo, para você dar um despertar aí nesse irmão. Fala mais uma vez para ele: procure Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos por essa manhã em Tua presença, pela Tua palavra, pela adoração conduzida ao Senhor, ó Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui. Que o Senhor abençoe a nossa semana. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa estar nos conduzindo nos Teus caminhos, para a honra e glória do Teu santo nome. Que nós Te oramos e Te agradecemos. Amém e amém.